Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Talvez você já viu aqui o título desse vídeo. Nós vamos falar sobre o resgate dos primogênitos. Na verdade, eu quero conversar com você e explicar com toda calma tudo aquilo que Deus nos deu o entendimento. A Bíblia é muito clara a dizer que nosso povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Então, o que eu quero expressar para você nesse dia o meu ponto de vista e aquilo que Deus nos entregou no decorrer do tempo. É claro que para cada tempo tem a sua revelação, e eu creio que esse é um tempo grandioso de revelação que Deus está trazendo para a igreja. Olha que interessante, talvez eu possa dizer, esse assunto, resgate do primogênito, é novo, eu nunca nem ouvi falar. Eu também não tinha visto até uns anos atrás. Existem duas ofertas, uma é a oferta de resgate e existe resgate do primogênito. Na verdade, eu já contabilizei na Bíblia 21 tipos de oferta e aqui nós vamos falar em algumas delas. Mas como o tema hoje é o resgate dos primogênitos, você talvez vai encontrar muitas pessoas dizendo que isso não é mais necessário, que Cristo nos resgatou e uma vez que Ele fez a obra perfeita. Isso é verdade. Só que tem dois lados que não nos foi explicado. Uma é o resgate espiritual e o outro é o resgate material. Exemplo, se uma pessoa é assaltada, se uma pessoa está num sequestro, como por exemplo na Filipinas, 2 americanos foram sequestrados e eles na hora é acionado aqui as autoridades americanas. Estou dizendo isso porque eu estou aqui nos Estados Unidos nessa hora, gravando este vídeo para deixar aqui para você. O interessante é que os americanos vão enviar avião, helicóptero, vai fazer de tudo para resgatar aquela pessoa que está sequestrada. Agora, detalhe, aquela pessoa precisa querer ser resgatada. Porque se ela mandar uma carta e dizer, não quero, eu quero ficar aqui, não vai ser. Segunda coisa interessante, é que ela é americana. Se ela já é americana, resgatada, viva ou morta, ela é americana. O resgate dela não vai fazer ela americana. O resgate dela é porque ela é americana. O mundo espiritual é igual, você já é salvo. Você não resgata para ser salvo. Você se resgata porque você é salvo. Tá? Então, o resgate do primogênito e todos os tipos de oferta, qualquer oferta que você faça, não tem nada a ver com sua salvação ou com o que Cristo fez. Você não neutraliza o que Cristo fez. Porque o que Cristo fez está na dimensão espiritual. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Então são todas, inclusive salvação, que foi a maior bênção. Então se Ele nos resgatou e as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, agora eu tenho que resgatar da região celestial até a mim. Existem duas formas de resgate. Existe a espiritual, que Cristo só pode fazer. Está escrito em Salmo que a alma do ser humano é caríssima e que ninguém pode resgatar, só Cristo. E existem as coisas materiais que precisam ser resgatadas por mim. Se Cristo resolveu tudo, se Cristo já fez tudo, não precisa eu fazer mais nada. Exemplo, algumas pessoas dizem que Deus te aceita como você é. Eu lhe garanto que Deus não te aceita como você é. Ele te recebe como você é, mas Ele vai te aceitar como Ele quer que você esteja. Se Deus aceita eu como eu sou, se Deus aceita eu do jeito que eu sou e todo mundo do jeito que é, Cristo não precisa de graça, não precisa de nada, porque Cristo me aceita como é, não é necessário fazer nada. Agora, Ele recebe você como você é, mas Ele vai dizer que como é que Ele vai te aceitar. Você tem que entrar nos parâmetros dele. Quando Deus estabeleceu o reino dele, Ele estabeleceu algo interessante, que foi normas, regras e princípios. Os princípios não foram ensinados para nós no decorrer dos anos. Detalhe, se você não resgatar a primogenitura do seu filho, você não será punido e nem perderá a salvação. Você só não tem os benefícios que estão ligados a esse tipo de oferta. Eu acho que a gente tem que ser um pouco inteligente para separar as coisas. Exemplo, até o amor tem amor separado.
Eu amo a Sandra de uma forma diferente que eu amo de um meu amigo e diferente que eu amo os meus filhos. Então, quando nós falamos de amor, nós não estamos falando de um amor, nós estamos falando de diversas formas de amor. Existe o amor ágape, existe o amor elos, e aí por diante, diversos tipos de amor. Eu amo a Sandra com um amor incondicional, o que ela tiver, da forma que ela é, eu vou amá-la, mas eu não vou aceitá-la se ela me trair. Aceitar como você era uma coisa, recebê-la é diferente. Assim como acontece com qualquer outra pessoa, quando trai, a Bíblia diz que não se pode resgatar a honra de um homem traído. Então algumas coisas não se dá para resgatar. Mas quando se fala em oferta de resgate, ele está falando do resgate da primogenitura, da porção dobrada de prosperar nessa terra. Todos os primogênitos que eu conheci e que está em nossa volta, é os que mais sofrem, é o que mais tem lutas, é os que mais tem dificuldade e é os que menos prospera. Eles vão ser salvos através de Cristo, mas muito vai chegar no céu, faltando braço, faltando perna, envolvido em drogas, perdendo tudo em sua volta. Por quê? Porque não colocou os princípios de Deus estabelecidos por ele. Vou te dar um exemplo para você entender. Quando eu sei o lugar que eu estou e coloco os princípios igual, tudo flui na minha vida. Tem pessoas que dizem que eu vou ser abençoado em qualquer lugar que eu esteja. Não vai ser, não. A bênção de Deus vai estar, mas você vai sofrer consequências se você estiver no lugar errado e fazer princípios errados. Se você pegar um gelo, uma batata, um ovo e uma pedra e colocar dentro de uma bacia ou de um caldeirão fervendo com água, o que vai acontecer com o gelo? Vai desaparecer, o ovo vai endurecer, a batata vai esmorecer e a pedra só vai dilatar. Se ficar dias e dias e dias cozinhando, quanto mais cozinhar, mais a batata vai esmorecer, talvez até o ponto de desmanchar, mas você vai ver retício de batata. O ovo vai endurecer tanto que vai ficar azul e o gelo desaparece. O lugar do gelo é no lugar frio e no lugar do gelo é no Alasca, é no Polo Norte. Lá dá para você fazer casa com ele. Dá para fazer proteção e abrigo com o gelo. O lugar do ovo é numa chocadeira que vai virar uma galinha, vai virar um frango, vai virar um galo. E que ele depois vai produzir muitos outros. O lugar da batata, para ela produzir, tem que ser na terra. E a pedra pode ser na estrutura de uma casa ou na mão de Davi, mata gigante. Preste atenção, cada coisa no seu devido lugar. E Deus fez com que os primogênitos nascessem com um propósito. Os primogênitos e as primogênitas com um propósito. Que ele tivesse a obrigação de estar ligado direto ao altar. Era ele que era entregue no altar, era ele que era levado para o altar e era ele que era responsável de trazer a glória de Deus. É tão importante isso que Adão era primogênito, foi bombardeado pelo diabo. Caim era primogênito, foi bombardeado. Depois disso nasceu Abel e Abel não pôde invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque ele não era primogênito, a responsabilidade era do primogênito. Só que nasceu Enos e a Bíblia está dizendo, e depois que Enos nasceu, o nome do Senhor foi invocado. Olha que interessante, o nome de Deus só foi invocado quando nasceu Enos, que era primogênito. Depois disso nasceu quem? Nasceu Cainã, nasceu Enoque, nasceu Lameque, nasceu Matusalém, e nasceu também Malalael, e nasceu também Noé. Noé também era primogênito, por isso é que Deus usa Noé, porque ele era o consolador, ele era aquele que ia trazer a presença de Deus, ou recolher, ou ser um juízo de Deus na terra, mas Deus usou um primogênito para construir a arca. Depois desse Noé, da descendência de Sem, vai nascer um homem chamado Naor. Naor era primogênito, Terá era primogênito e Abraão era primogênito. De Abraão vai sair um primogênito que era Ismael. Ismael não foi resgatado, mas Isaac foi resgatado. Isaac tem 2 filhos, um é Jacó e outro é Esaú. Esaú não resgatou a primogenitura, ignorou a primogenitura. Jacó comprou a primogenitura e resgatou. Jacó teve 2 filhos, um chama-se Ruben e o outro, 2 primogênitos, um chama Ruben e o outro chama José. O Ruben deita na cama do pai e não resgata,
Por mim não se nota que resgata a primogenitura, mas José, antes de ser vendido para o Egito, mata um cordeiro no lugar dele, resgata a primogenitura e ele vai ser governador. Vamos fazer conta agora bem rapidinho. Da primeira geração de Abraão teve 2 primogênitos, e que foi Ismael e Isaac. De Isaac tem 2 primogênitos, Esaú e Jacó, um direito por nascimento, outro direito por adquirido. Jacó teve 2 primogênitos, um chama-se Rubem, outro chama-se José. Olha só, Ismael não foi resgatado, se perderam no caminho, mas Isaac foi resgatado e governou. Jacó foi resgatado e prosperou. Esaú virou os edonitas e foi abolido da terra. Rubem não se nota, mas pelo menos José foi resgatado e mudou a história. Então, quando você vai vendo que Ismael não é resgatado, que Esaú não é resgatado, que Rubem não é resgatado, os 3 não governaram como os outros governaram. A não ser os ismaelitas que estão cercando todo Israel, e que há uma promessa de Deus sobre a vida, que Deus o abençoaria, dele também tiraria príncipe de Ismael. Então, se você olhar pela